Presidente, bastante breve, 2 minutos concedo a Vossa Excelência, então nos 2 que me restam. Ainda falando no ritmo de comunismo, quero cumprimentar o senhor Mário Catto, no tempo que a gente estará aqui juntos, espero que a gente possa ter bons debates, e dizer, vereador Brunin, que o comunismo, infelizmente, é uma ideologia, no meu ponto de vista, é claro que a gente não está aqui sendo o mestre da luz para dizer o que é a verdade, ele é uma ideologia que delega a um pequeno grupo de pessoas a responsabilidade por decidir tudo em nome das demais, de forma que isso possa ser justificado porque aumenta a produtividade ou coisa parecida. E eu entendo que isso não tem como funcionar, até porque o conhecimento ele está disperso na sociedade. É impossível um apanhado de burocratas, um grupo específico, conseguir tomar a melhor decisão em detrimento de todo o coletivo. E aqui eu quero citar Milton Friedman, quando apresenta um lápis e declara, e eu concordo com Friedman, quando ele diz que ninguém no mundo consegue produzir um lápis. Porque o conhecimento e todos os meios de produção e tudo para chegar no lápis, naquela condição de um material irrisório, que é muito complexo, é um conhecimento que demanda o envolvimento de diversas engrenagens da sociedade do mundo inteiro. Então, com certeza, a pessoa que planta a árvore é uma, que não conhece a outra que produziu o látex, que não conhece a outra que produziu o grafite, ou seja, é um apanhado de informações que estão dispersas na sociedade, no coletivo, que permite que a gente chegue naquele objeto final. Então, é esse o maior devaneio do comunismo, é entender que um grupo seleto de pessoas consegue chegar na solução ótima, quando a solução ótima está dispersa na sociedade. E quando eu falo aqui em favor da liberdade, do capitalismo, eu não quero dizer que esse sistema é perfeito. Pelo contrário, eu entendo que o capitalismo, ele é o sistema mais justo, mas não perfeito. E ele tem suas fragilidades. E antes de conceder um tempo ao Dr. Mário Catto, eu gostaria de pedir para que a gente reconheça... Não, vamos lá, um minuto para o Mário Catto. Ouço a parte, vereador Mário Catto. Eu acho que quando a gente vai discutir democracia e liberdades, a gente tem que conhecer os contextos de cada sociedade. No Oriente é de uma forma, no Oriente Médio é outro, na África, na Europa. Então, a gente, às vezes, baseia as nossas informações sobre liberdade com relação à Europa. Então, o sistema eurocêntrico, de onde veio o feudalismo, o escravagismo, o mercantilismo, da onde, no capitalismo, a gente também tem pequenos grupos econômicos que dominam a política. Quando você tem nos partidos comunistas da Ásia, por exemplo, o Partido Comunista Chinês ele é dividido em várias etapas, desde a comunidade, a região, a distritos, até chegar no governo federal. Então, é uma democracia, sim, talvez diferente do que a gente está acostumado no Ocidente, que também é uma democracia imperfeita. Afinal de contas, nos índices que a gente tem, quando vai comparar Estados Unidos com o Brasil, por exemplo, a gente está melhor na democracia que a sociedade estadunidense. Então, a democracia ela é muito relativa, porque a liberdade depende da questão cultural de cada povo. Obrigado, doutor Mário Catto. Presidente, por conta da parte, mais 2 minutos. Concedo mais 2 minutos e 40 pela parte. Doutor Mário Catto, concordo plenamente com Vossa Excelência nesse sentido de que há interpretações diversas sobre o que é a democracia. E eu gostaria de citar aqui um livro, se eu não me engano, é de Hans Hermann Hoppe, chamado Democracia, o Deus que Falhou. Porque, na minha interpretação, democracia significa a vontade da maioria. Porque a gente se depara com isso a cada 4 anos na eleição presidencial, a cada 4 anos na eleição do prefeito, quando a democracia estabelece, através do voto popular, o que a maioria decide. E nesse contexto, eu poderia aqui citar diversos autores liberais e libertários, eu acredito que a democracia ela é muito falha, porque nem sempre a vontade da maioria é a melhor vontade. Porque se a gente expandir esse conceito, um estupro coletivo também é democrático. Nesse conceito, sim, quando se impõe a vontade da maioria em detrimento da minoria, ou seja, o estrito voto democrático, você se sobrepõe aos direitos de liberdade individual, você se sobrepõe ao direito à vida, você se sobrepõe a diversos fatores que devem ser levados em consideração em qualquer sociedade. E partindo dessa premissa, eu entendo que a democracia, sim, como disse Hans Hermann Hoppe, ela é um Deus que falhou e segue falhando o tempo inteiro. Então, em nem todos os casos, a democracia ela deve ser enaltecida, mas sim outros princípios que são de fato invioláveis, como o princípio à vida, à liberdade, à propriedade privada, tudo que no meu entendimento
pode ser deixado de lado quando a gente coloca um regime totalitário em poder, como é o caso dos regimes comunistas. A gente viu um grupo seleto de pessoas no século passado dizimando uma nação que era o Camboja. O Khmer Vermelho, aquele povo inteiro sofreu nas mãos dos verdadeiros genocidas do século XX, e esse é só mais um exemplo de tantos outros que dizimaram milhares e milhões de pessoas ao redor do mundo. O sistema capitalista, ele reconhece que através do sistema de preços e da livre associação de pessoas, do comércio, você consegue fazer jus à otimização da aplicação dos recursos. Isso significa que você, de maneira sensata e responsável, aplicará o recurso onde ele é mais urgente. Já em sistemas onde não existe o preço livre, você tem um desarranjo, porque os meios de produção são deslocados para onde não são mais tão urgentes ou necessários naquele momento. E é esse o exemplo da fome no Camboja do século XX. Quando o poder centralizado baniu os preços, baniu a propriedade privada, não existia mais possibilidade das pessoas calcularem o que precisava ser feito, porque é através do sistema de preços que a gente sabe o que deve ser feito, quando deve ser feito e como será feito. Então, bem-vindo, espero que a gente possa discutir muito sobre isso e outros assuntos ao longo desse mês que se avizinha.